Oi pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de física na qual hoje vamos fazer o estudo analítico dos espelhos esféricos. Ou seja, na aula passada a gente estava conversando um pouco sobre os espelhos esféricos, quais são os seus elementos, centro de curvatura, o raio de curvatura, né, que é a distância entre o centro de curvatura e o vértice do espelho, o foco, a distância focal. E a partir disso a gente viu que tem dois tipos de espelhos côncavos, ou dois tipos de espelhos esféricos. No caso, o côncavo, né, que é a parte de dentro da concha, e os convexos, que seria a parte externa, por exemplo, de uma bola de Natal, certo? E a partir disso a gente viu os princípios de reflexão dos espelhos de Gauss, né? Então, se a gente incide paralelamente ao eixo principal, o raio de reflexão vai sair pelo foco. Se o raio de incidência, desculpa gente, tá difícil hoje. Se o raio de incidência chegar pelo foco, vai sair paralelo ao eixo principal. Beleza, segundo princípio. Terceiro princípio. Se o raio de incidência passar pelo centro de curvatura, o de reflexão também vai voltar no mesmo caminho que o de incidência, ou seja, vai voltar também pelo centro de curvatura do espelho. E por fim, quando o raio não acontece nenhuma dessas ocasiões, né, o ângulo de incidência sobre o vértice vai ser igual ao ângulo de reflexão, seguindo assim o seu caminho, beleza? Lembrando que tinha aquela diferença entre espelhos côncavos e convexos, principalmente quando se tratava de, sai pelo foco. Lembra que a gente ia fazer um prolongamento empontilhado? Tá, beleza. Agora, a gente vai fazer o estudo analítico dos espelhos esféricos. Ou seja, a gente vai conseguir fazer cálculos usando relações de distância, né, dessa imagem e desse objeto, como também a gente pode fazer essa relação com a distância do objeto, a sua imagem e do foco. Também a gente vai fazer outras relações, como o tamanho da imagem e assim por diante. Então aqui a gente trouxe mais alguns elementos. Então o Fzinho vai ser a nossa distância focal, ou seja, a distância entre o foco e o vértice. O P, ele vai ser a distância entre o objeto e o espelho. É o P. Nesse caso, reparem que o objeto, né, que tá aqui, essa seta com O, ela tá além de C, lembra? Antes eu tava falando antes de C, né, na aula passada. Eu confundi, né? Na verdade é além de C. E aí, então, a distância entre esse objeto, AD, do vértice vai ser P. A distância entre a imagem e o espelho, nesse caso, reparem que o P, ele vai ser real, porque a imagem é real, ou seja, foi formada aqui na frente do espelho. A distância, né, é P' da imagem até o vértice. O vai ser o tamanho do objeto e I vai ser o tamanho da imagem. Pode acontecer em que, ao invés de eles usarem P e P', podem usar X, X', e ao invés de O e I, né, para tamanhos de imagem, pode usar Y, Y'. Vai depender muito do autor da questão, mas para facilitar nesse primeiro momento, eu estou usando essa padronização, né, de P, O e I, para ficar um pouco mais fácil de entender. Então, Gauss, né, o homem lá que falou dos princípios de reflexão, a gente conseguiu fazer uma relação entre a distância focal, a distância da imagem ao espelho e a distância do objeto ao espelho. O que acontece? Lembra que tinha aquela questão, principalmente com espelhos côncavos, né? Além de ser em C, entre C e o foco, a imagem era real. No foco, ela era imprópria, e entre o foco e o vértice, ela era virtual. Lembra desse detalhe? Então, para a gente conseguir representar se essa imagem é virtual
ou não, a gente vai usar o negativo ou positivo. Então, positivo vai ser tudo que for real e negativo, né, a gente vai colocar sempre quando for virtual. Então, por exemplo, nos espelhos convexos, o foco ele tá no plano virtual. Então, quando a gente for colocar o Fzinho de um espelho convexo nessa equação, a gente vai usar o símbolo negativo. Quando o P sempre vai ser positivo, porque o objeto sempre vai estar localizado no plano real. Já o P', né, se for um espelho convexo, vai ser negativo. E se for um espelho côncavo, essa imagem, né, tem que ter sido formada quando o objeto é colocado entre o foco e o vértice, beleza? Então aqui, o que a gente tem? Quando P e P' são positivos, a gente tem que o objeto e a imagem são reais. Se P e P' forem negativos, o objeto e a imagem são virtuais. O foco positivo para espelhos côncavos e o foco negativo para espelhos convexos. Um outro elemento que a gente consegue calcular a partir disso é o aumento linear transversal, ou seja, o quanto esse objeto aumentou considerando o ponto transversal, tipo de tamanho, assim, aumentou tanto. O que acontece? A gente consegue calcular esse aumento linear através da equação menos P' sobre P, ou então o tamanho da imagem sobre o objeto, ou então o foco sobre foco menos P. E aí, a partir disso, o que acontece? Se o A, né, que é o aumento, for maior que zero, ou seja, o símbolo for positivo, essa imagem é direita, ou seja, ela também está em pé. Já se o A for menor que... Desculpa. For menor que zero, a imagem vai estar invertida. Por isso que a gente coloca esse negativo aqui na primeira equação para que não ocorra aquele problema, sabe? Que lembra aqui, por exemplo, entre antes de ser até um pouco antes do foco, a nossa imagem, o nosso P', né, de um espelho côncavo, o que vai acontecer? Ele vai ser real. E o P também vai ser real. Só que a imagem, no caso, ela acaba sendo invertida. Por isso que esse negativo ajuda. Assim como que a imagem e objeto... Imagem e objeto não. O tamanho da imagem e o tamanho do objeto. Quando, por exemplo, aqui, a imagem estiver invertida, o I vai ser negativo, tá? A gente vai considerar tudo que for do eixo principal para cima positivo, quando a gente estiver falando de tamanho. E tudo que for do eixo principal para baixo vai ser o símbolo negativo. Então, nesse caso, o I, né, que é o tamanho da imagem, ele é negativo. O O sempre vai ser positivo, né? E aí, tudo que tiver na frente do espelho é real, ou seja, positivo. Tudo que tiver atrás do espelho é virtual. Então, a gente vai usar a simbologia negativa. E a gente tem essas duas equações. Basicamente, a teoria é isso, gente. Não tem nada de complicado. Então, é só lembrar que 1 sobre foco é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', e também que o aumento linear vai ser igual a menos P' sobre P, que é igual a o I sobre o O, tamanho da imagem sobre o tamanho do objeto, que é igual ao foco sobre foco menos P, ok? Agora vamos praticar esses exercícios, porque é basicamente fórmula essa aula, e aí eu não quero me delongar porque eu sei que o tempo de... Então, para a gente completar, né, a nossa aula, vamos fazer aqui 3 exercícios. Primeiro, um objeto foi colocado sobre o eixo principal de um espelho côncavo. Olha, essa informação é relevante, viu, pessoal? Porque geralmente é côncavo. Eles quase sempre usam espelho côncavo. Mas vira e mexe, eles vão colocar um convexo só para confundir a cabeça de vocês. Então, fiquem atentos. Porque se for côncavo,
o foco ele vai ser real, ele vai ser positivo. Se for convexo, já vai mudar tudo, vai mudar todas as fórmulas, né? Então, preste atenção com isso. Espelho côncavo de raio de curvatura igual a 6 centímetros. Raio de curvatura é a distância entre o vértice e o centro de curvatura. Então, vou colocar aqui o C igual a 6 centímetros. A partir disso, é possível observar que uma imagem real, a imagem é real, foi formada a 12 centímetros de distância do vértice do espelho. Então, a gente tem a distância da imagem ao espelho. Lembra que a distância da imagem ao espelho era o pelinha? Pelinha, então, é igual a 12 centímetros. Dessa forma, é correto afirmar que o objeto encontra-se a uma distância do vértice do espelho igual a... Ou seja, o que ele quer é o P. Qual que é o P? Bom, lembra que a gente tinha as fórmulas de aumento linear e também aquela que relacionava o foco com a distância, né, da imagem e a distância do objeto. A gente vai usar essa fórmula que relaciona o foco, a distância da imagem com a distância do objeto. Por que isso? Lembra que a distância focal era a metade do raio de curvatura? Então, a gente também tem o foco, que é 6 sobre 2, que é igual a 3 centímetros. O pelinho a gente tem e o P é o que a gente quer. Então, lembra da fórmula? Que era 1 sobre o F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre pelinha. O que a gente quer? O P. Então, a gente tem que isolar o 1 sobre o P. Como assim? A gente vai passar pro outro lado aqui esse 1 sobre pelinha. Se ele tá aqui somando, ele vai passar subtraindo. Eu sei que em termos matemáticos a gente fala um nome mais bonito, como se a gente vai subtrair dos dois lados e tal. Mas fica mais fácil de entender nessa linguagem. Então, 1 sobre P vai ser igual a 1 sobre o foco menos 1 sobre o pelinha. 1 sobre P, então, vai ser 1 sobre o foco, que é 3, menos 1 sobre pelinha, que é 12. Lembra de quando a gente tinha denominador diferente? A gente via qual que era o menor múltiplo comum entre eles e tal. Então, matemática básica, vamos lá. 1 sobre P vai ser igual, ficar 12 aqui embaixo para os dois. 12 dividido por 3, 4. Vezes 1, 4. 12 dividido por 12, 1 menos 1, ou vezes 1, 1. Fica então 4 menos 1, 3 sobre 12. Que isso daqui é igual a, se a gente dividir os dois lados, em cima e embaixo, por 3, fica 1 sobre 4. Ou seja, 1 sobre P é igual a 1 sobre 4. Ou seja, P é igual a 4 centímetros. O que nos dá a alternativa B, 4 centímetros. Certinho? Nossa, aqui é um C, tá, gente? Pelo amor de Deus. Tá, vamos pro próximo exercício. Deixa eu dar uma reduzida aqui. Um espelho esférico côncavo tem distância focal igual a 20 centímetros. Côncavo. Então, o foco aqui é positivo. Se ele falasse que é convexo, ele não teria que colocar no exercício menos 20, entende? Não faria sentido. Ele passaria assim, direto. Um espelho convexo com distância focal de 20. Aí você, com seu conhecimento, teria que saber que quando for fazer o cálculo, ia ser menos 20, certo? Então tá. O foco nosso é 20 centímetros. Beleza. Um objeto de 5 centímetros de altura, então a altura do objeto é o O, é colocado de frente para a superfície refletora desse espelho. Ok, então a gente tem o F,
A gente tem o O, que é de 5 centímetros de altura, sobre o eixo principal, formando uma imagem real invertida. Real. A imagem é real e invertida e com 4 centímetros de altura. Então, o I, ele fala que é 4 centímetros de altura. Só que reparem que a gente está tratando de tamanho. E o próprio exercício falou que é invertida. Ou seja, lembra quando a gente tinha um eixo principal? Aí a gente tinha aqui o objeto. Aí eu falo que eu tenho, por exemplo, não falou a distância entre eles, tá? Mas, vou colocar aqui. Eu tenho a imagem. Ele falou que é invertida, por isso que eu fiz de ponta cabeça. Mas lembra que quando a gente falou tudo que tiver aqui, eixo principal. Tudo que tiver acima do eixo principal a gente vai dar positivo e tudo que tiver abaixo a gente vai dar negativo, porque é invertida a imagem. Então, se atentem a isso. Ou seja, vai ser menos 4 centímetros para fazer os cálculos. Certo? Então, a partir disso, o que ele pede? A distância em centímetros entre o objeto e a imagem é de... O que ele quer saber? A distância entre objeto e imagem. O que é isso? Vai ser P menos P'. A gente vai falar módulo disso, porque a gente não sabe quem que tá mais distante ou não. Então, módulo de P menos P'. Beleza? É isso que a gente quer saber. Bom, o que a gente tem aqui que é relevante? O que a gente consegue usar? Se a gente for tentar usar aquela fórmula, né, aquela primeira fórmula de Gauss, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', não tem como fazer isso agora. Por quê? A gente só tem foco, objeto, tamanho do objeto, tamanho da imagem. Então, assim, essa fórmula não vai ter como usar agora. Se tiver que usar mais pra frente, tá aí na manga. Se não, a gente vai ter que, então, buscar ali no aumento linear. Ou aumento... acho que é aumento linear transversal. Enfim. Que era menos P' sobre P. Isso daqui não vai ter como. Que era igual ao I sobre o O, que era igual ao foco sobre foco menos P. Olha, o que a gente consegue usar, assim, sendo racionalmente, falando, olha, não sei o que fazer, tal. A gente consegue aqui pegar esse I sobre O, certo? E como a gente tem o foco, vai ter que usar essa parte aqui. E a gente faz essa igualdade. E vamos tentar achar o nosso P, que já vai ser uma ajuda para o próximo cálculo. Então, o I, que é menos 4, sobre o O, que é 5, vai ser o foco, que é 20, menos, ou sobre 20 menos P. Certo? O que a gente pode fazer? Eu vou simplificar desses dois lados, dividir aqui e aqui por 4. O que acontece? Vai ficar menos 1/5 sobre 5 sobre 20 menos P. Certo? Isso aqui é como se fosse um número só. Entendeu? Por isso que eu consegui dividir esse 20 e esse 4. Então, se a gente cruzar aqui, né, para fazer o cálculo, vai ficar menos, não esquece do menos, 20 menos P é igual a 5 vezes 5, que é igual a 25. Certo? Então, se a gente for aqui, multiplicar esse menos 1 aqui, depois aqui, o que vai ter? Menos 1 vezes 20 igual a menos 20, tirando os parênteses. Menos 1
vezes menos P é igual a mais P. Isso é igual a 25. Agora a gente vai passar esse menos 20 para cá. Então vai ter alteração de sinal. Então P é igual a 25 mais 20, que é igual a 45 centímetros. Beleza. O que a gente quer? A gente quer o módulo da diferença de P menos P'. Por que eu falei módulo? Porque a gente não sabe quem é maior nesse caso, se é o P' ou se é o P. Certo? Então o que a gente faz agora? Vamos descobrir quem é P'. Olha, a gente tem duas possibilidades. A gente pode usar essa fórmula aqui do aumento linear, que eu acho um pouco mais fácil, ou a gente pode jogar aqui, que é um pouco mais chato, porque, olha, a gente teria que trabalhar com esse negócio de fração, tal. Então, vamos trabalhar com essas fórmulas do aumento linear que facilitam a nossa vida. Então, a gente pode usar, a gente pode fazer menos P' sobre P, que é igual a I sobre O, para facilitar a nossa vida. Lembre que I sobre O era o menos 4 sobre 5, né? Então, menos P' sobre P, que é 45, é igual a o I, era menos 4 sobre 5. Os dois lados estão negativos, então a gente consegue multiplicar os dois lados por menos 1, ficando tudo positivo, certo? Então, como se a gente cortasse esse menos aqui, entre aspas, né? E a gente consegue já fazer aqui uma divisão por 5. 5 dividido por 5 fica 1. 45 dividido por 5 é igual a 9. O que a gente fica, então? P' sobre 9 é igual a 4 sobre 1. Se a gente cruzar aqui, o que acontece? P', então, vai ser 9 vezes 4. P', 9 vezes 4, 36 centímetros. Certo? Então, se a gente for fazer uma comparação, quem está mais distante é o nosso objeto. A imagem deu 36 centímetros. Mas o que a gente quer? A distância entre objeto e imagem. O que vai estar acontecendo nessa situação? A gente tem, então, o eixo principal, né? O eixo principal. Nosso espelho côncavo. O foco era quantos? 20 centímetros. Então, deixa eu ver como que eu vou fazer isso. Enfim. A gente tem o centro de curvatura, o foco, o vértice. O foco era 20, então aqui tem 20 centímetros de distância. Como o raio de curvatura, né? O foco, a distância focal é metade do raio de curvatura. Aqui onde vai estar o C, vai estar o 40 centímetros. Deixa eu melhorar isso aqui. Aqui vai estar 20 centímetros. Nosso objeto vai estar 45 centímetros. Então, o objeto vai estar além de ser, na verdade, né? Nosso objeto, 45 centímetros. E lembra como era um espelho côncavo? O que acontece? Quando o objeto está além de C, lembra que a imagem era formada aqui entre C e F e ela era invertida? Então, deu certo. Ela vai estar aqui, nossa imagem, no ponto 36 centímetros. O que o exercício quer? Ele quer distância em centímetros entre objeto e imagem. Ele quer distância do objeto até a sua imagem. É isso que o exercício quer. Então, essa distância, eu tinha falado que era módulo de P menos P'. Por que eu tinha falado módulo? Porque a gente não sabia se quem era mais distante era o P ou P', mas a gente acabou descobrindo que é o P mesmo. Mas, de qualquer forma, a
A gente pode continuar com o módulo aqui. P, então, é 45 menos 36. Que é igual, então, a 9 centímetros. Se a gente fazer 45 menos 36... 15, 6 para 15, 9, 0. Aqui fica 9, módulo de 9, como o 9 já é um número positivo, sai positivo desse módulo, ficando então 9 centímetros. O que nos dá, então, a alternativa A. Então, vamos para o último exercício. Observe o adesivo plástico apresentado no espelho côncavo. De raio de curvatura igual a 1 metro. Raio de curvatura igual a 1 metro. Essa informação indica que o espelho produz imagens nítidas com dimensões até 5 vezes maiores que as de um objeto colocado diante deles. Aqui, ó, essa figurinha que está no nosso espelho côncavo, né? E fala que pode aumentar até 5 vezes. Necessariamente vai aumentar 5 vezes? Não necessariamente. Certo? Então tá. Considerando válidas as condições de nitidez de Gauss para esse espelho, calcule o aumento linear. Aí quer saber quem é o A, conseguido quando o lápis estiver a 10 centímetros do vértice do espelho. Daqui a distância, P igual a 10 centímetros. P igual a 10 centímetros. Meu Deus, minha perna dormiu. Socorro. Perpendicularmente ao eixo principal. E a distância, ó, vamos lá, partes. Calcule o aumento linear conseguido quando o lápis estiver a 10 centímetros do vértice do espelho. Isso é uma coisa que ele quer. Isso vamos colocar até em outra cor. É o A, certo? Depois ele pede, é o B, a distância que o lápis deveria estar no vértice do espelho. Que distância o lápis deveria estar? Então, qual seria o P para que sua imagem fosse direita e ampliada 5 vezes? O A aqui, como é direita, vai estar positivo. Opa. Pera. Isso. O A vai ser maior que 0. Como é direito. E 5 vezes. A é igual a 5. Então, são duas situações que ele pede. Tá bom? Ficou muito confuso, né? Que ele só coloca uma vírgula e já continua. Mas vamos por partes. Então, a situação A. Aumento linear. Quem é o A? Para P igual a 10 centímetros. O que a gente tem? A gente tem aqui o centro de curvatura. Normalmente nas fórmulas não usa isso, mas a partir do raio de curvatura, a gente consegue a distância focal, que é a metade. Então, se é 1 metro, dividido por 2, é meio metro. Que é igual a 50 centímetros, para deixar tudo na mesma unidade de medida. Então, a gente tem que o F é igual a 50. Lembrando que, como se trata de um espelho côncavo, o nosso F vai ser positivo. Lembra que uma das fórmulas, então, do aumento linear era o F sobre F menos P? Então, o aumento linear, que é o que a gente quer, vai ser o foco, que é o 50, sobre 50 menos 10, certo? Então, 50 menos 10, 40. Aumento linear vai ser 5 sobre 4. Não é necessário dividir, mas vamos dividir, né? Só pra... Enfim. 4, 1, 10, 2, 4, 8, 2, 5, 0. Então, o aumento aqui foi de 1,25.
não tem unidade esse 1,25. Porque aqui era centímetros e aqui é centímetros. Quando a gente divide, acabou cortando esses centímetros. Então ele não tem unidade, o aumento linear. Mas nesse caso, de qualquer forma, o aumento foi de 1,25. Certo? Agora, situação B. Calcule a distância que o lápis deveria estar do vértice do espelho. Qual que vai ser o P, então? Para que sua imagem fosse direita. A imagem é direita. Se ela é direita, ela é maior que 0. E ampliada 5 vezes. O que isso implica pra gente? O fato da imagem ser direita, isso implica em um A positivo. Por quê? Lembra que A era I sobre O, que é o tamanho da imagem sobre o tamanho do objeto? O tamanho do objeto sempre vai ser positivo. Então a gente depende muito se a imagem vai ser direita ou invertida. Se ela for direita, vai ficar positivo. Positivo com positivo, o A ficou maior que 0. Caso fosse ao contrário, fosse, por exemplo, fosse uma situação em que a imagem ela é invertida, o I ia ser negativo. Positivo com negativo, a gente teria que o A ia dar menor que 0. Por isso que a gente sabe o sinal aqui que é positivo. Tá bom? Então a gente quer saber quem que vai ser o P. Opa! A distância que o lápis deveria estar do vértice do espelho para que sua imagem fosse direita e ampliada 5 vezes. O foco, né? Nessa situação vai continuar o mesmo, porque o foco é uma propriedade desse próprio espelho. Ou seja, o foco depende do raio de curvatura dele. Então, assim, a gente não teria como mudar o quão torto vai ter esse espelho, entende? Então, o foco continua aqui o mesmo, de 50 centímetros. A gente tem foco, a gente tem o aumento linear e a gente quer saber o P. Vai usar a mesma fórmula. A é igual a foco menos P. Então, o aumento tem que ser de 5. O foco é 50. 50 menos P. Se a gente dividir, né, esses dois lados aqui por 5, vai ficar 1 sobre 10. Passa multiplicando, então fica 50 menos P é igual a 10. A gente pode passar o menos P para cá e o 10 para cá. Então, menos P, tava menos P, vai ficar P. É igual a 50. O 10 vai passar para cá. Como ele era mais 10, ficou menos 10. Que é igual a 40 centímetros. Então, quando o lápis, né, que é o nosso objeto, tiver a 40 centímetros do espelho, ele vai ter um aumento linear de 5. Só que, lembrando que, nesse caso, a imagem é direita. Isso, a gente pode fazer uma outra análise a partir disso. Por exemplo, fazer em zoom. A gente tem aqui o nosso espelho, né, que está desse lado agora. O foco, que ele falou que está a 50 centímetros. E aqui ele falou, vamos pegar a situação B que eu quero analisar com vocês. Ele falou que o P tem que estar a 40 centímetros. Então, vocês concordam que o P vai estar aqui? O objeto, né? No caso, o nosso lápis. Está a 40 centímetros. Ou seja, o nosso objeto vai estar entre o vértice e o foco. Lembre que quando a gente está com o espelho côncavo, quando o objeto estiver entre o vértice e o foco,
a imagem é reproduzida aqui no plano virtual, era a única condição, é a única situação, né? E aí, quando ele está no plano virtual, nesse caso aqui, lembra que é um espelho de aumento? O nosso objeto, vou fazer até de outra cor, vai ser maior, né? Ou seja, teve esse aumento de 5 centímetros, então vai ser 5 centímetros maior, ou 5 centímetros não, 5 vezes maior, vai estar direito e no plano virtual. Então, bate muito com os princípios de reflexão que a gente viu na aula passada. Isso, assim, se vocês tiverem tempo no vestibular, o que eu acho difícil, né, porque a gente tá correndo contra o tempo, mas se quiser conferir, é só fazer isso. Então, condiz com os nossos princípios da aula passada. Ou seja, nessa primeira situação A, o aumento vai ser de 1,25 e na situação B, né, o P tem que ser 40 centímetros para que ocorra, então, esse aumento linear de 5 vezes. E por hoje era isso.